assentar, amados, em nome de Jesus. Queridos, meus amados irmãos, nós temos conosco do Brasil cerca de 5.000 computadores conectados ao culto esta noite. E mais, Estados Unidos da América, Japão, Suíça, Alemanha, United Kingdom, Portugal, França, Espanha, Angola, Paraguai, Moçambique, Irlanda, São Tomé e Príncipe, Singapura, Argentina, África do Sul, Peru e Senegal. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Toda esta igreja dá glória a Deus, saudando esses irmãos com boas-vindas. Esse final de semana, eu saí daqui na sexta-feira, cheguei em Nova York no sábado, preguei sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite na cidade de Elizabeth, em New Jersey, Estados Unidos da América. Saí de lá ontem às 5 da manhã para chegar ontem à noite. Mas com esses atrasos de voos eu cheguei hoje à tarde. Cansado, mas o Senhor me levou e me trouxe em paz. Eu quero saudar, portanto, os irmãos de Newark e Elizabeth, onde estivemos esse final de semana ministrando. Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Irmãos, o Ministério de Louvor vai voltar a cantar mais um hino, mas agora eu quero convidar os diáconos. Nós vamos servir a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Agora, eu gostaria que os diáconos aguardassem o meu sinal, ficassem a posto já, prontos para o momento do ofertório, mas aguardassem meu sinal. E gostaria também que alguns deles estivessem atuando no auditório anexo, onde estão os irmãos do telão. E os irmãos do telão, digam amém. Maravilha. Eu tenho 2 testemunhos que me entregaram aqui na chegada e eu quero ler. Em seguida nós vamos para o ofertório. Primeiro diz assim: a paz do Senhor para a santa e amada igreja. Me ouçam. Quero oferecer este culto em ações de graças ao Senhor Deus, que é soberano, pois fui atropelada pela bênção. Estou alegre, pois outrora andava muito atribulada por causa das muitas dívidas que contraí, devido à falta de sabedoria. Mas o nosso Deus, na sua infinita graça, concedeu-me uma grande vitória nesse dia, pois deu-me o privilégio de resgatar um plano de capitalização que fiz em determinado banco, com o qual vou pagar o meu voto para com o Senhor, pagar todas as minhas dívidas e ainda vai sobrar uma certa quantia. A outra irmã aqui, recebi um telefonema do meu filho dizendo que se encontrava desempregado, sendo que a esposa já estava no mês de ganhar neném. Então saí de casa com o propósito no meu coração de pegar um carnê da campanha da construção. Está aqui o carnê, por sinal, a irmã me entregou o testemunho com o carnê. Em nome dele, e ir pagando. Paguei o carnê e apresentei a Deus e disse a Deus: vou pegar esse carnê em nome de Jesus para que meu filho seja atropelado pela bênção. Tinha uma irmã próxima a mim e ela confirmou dizendo amém. Quando cheguei em casa, liguei para ele e tive uma grande surpresa, que ele já estava em vista de um emprego melhor do que o anterior. Eu fiquei tão alegre que comecei a glorificar. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Irmã, é Antônia, né, o nome aqui? Onde está a nossa irmã que me entregou? Está aqui à nossa direita ali a irmã, é o filho dela,
que foi atropelado pela bênção porque ela profetizou sobre a vida dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Esse aqui a pessoa não assinou? Não, só pediu que lesse porque é para a glória de Deus. Assim, portanto, seja Deus continuamente glorificado. Dá um toque no vizinho e diz para ele: você será atropelado pela bênção. Aí no telão, em casa, você será atropelado pela bênção. Ministério de Louvor volta a cantar. Agora vocês cantam sentados para que os diáconos consigam se movimentar entre os irmãos. E nós vamos ofertar, ministrar dízimo do gasofilácio. Em seguida o Boanerges já se acomoda, vai ser aqui? Ok, o Boanerges, os coristas do Boanerges que porventura não estiverem aqui, cheguem para cá por gentileza, porque após esse louvor, Boanerges canta e a gente ministra a palavra de Deus. Oferte com alegria, a obra continua em cima e eu preciso que você invista no reino de Deus. E você será atropelado pela bênção. Entregue dízimo do gasofilácio, faça com alegria. Para ele meu coração, vem, Mandoval, assim como estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior verá.
comigo a sua Bíblia, por favor. Enquanto isso, Boanerges se acomoda para cantar logo agora. Livro que recebe o nome de Josué. Capítulo de número 15. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Capítulo 15. Josué, capítulo de número 15. Vamos ler desde o versículo 16 até o versículo de número 19. Diz assim: Disse então Calebe: a quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Estando ela em caminho para a casa de Otniel, persuadiu-o que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Ela respondeu: dá-me um presente. Porquanto me deste terras secas, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Axa, possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores. Agora diga assim: eu vou sair daqui hoje banhado pelas fontes de Deus. Aleluia. Coral Boanerges vai louvar ao Senhor. Enquanto Boanerges louva, a gente louva dando glória e aleluia. E em seguida vamos para a reflexão na poderosa palavra de Deus. Dar glória a Deus aqui é de graça, viu? Não conversa, irmão. Não conversa. Aleluia! Aleluia! Senhor,
Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar e na minha videira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Mas tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Diga comigo assim: Senhor Deus, fala comigo, que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Amém. Meus amados, existem pessoas que passam pela nossa vida, ou pessoas que nós conhecemos que estão durante anos e nada fazem no sentido de merecer uma citação honrosa. Eu citei outro dia aqui de Matusalém,
o homem que viveu 965 anos. 969. E o texto diz assim: e viveu Matusalém 969 anos e morreu. Não se registra nenhum feito de Matusalém nestes 969 anos. Axa, filha de Caleb, só é citada na Bíblia esta vez. Uma vez só que ela foi citada, deixou para nós uma lição de vida a ser seguida, a fim de que Deus seja glorificado em nós e o seu projeto cumprido em nossa vida. Se o irmão observou bem o texto, percebeu que Axa era filha de Caleb. O mesmo Caleb que foi enviado com mais 11 espias, em Números capítulo 11, a observar a terra que os filhos de Israel estavam indo para possuir. A Bíblia diz que dos 12 espias enviados à terra, 10 retornaram com um relatório negativo. Eles diziam: a terra é realmente boa, ela mana leite e mel, como disse o Senhor. Mas os habitantes da terra são filhos dos gigantes, descendentes de Anak, de maneiras que nós, aos nossos próprios olhos, somos como gafanhotos diante deles. A Bíblia diz que quando os 10 espias prestaram este relatório, os filhos de Israel no deserto começaram a chorar, porque agora era um povo sem pátria, saído do Egito, sem terra para possuir. Josué, filho de Num, e Caleb tomam a palavra e dizem: os habitantes da terra são realmente gigantes, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir a terra que prometeu aos nossos pais. De Caleb também se diz, quando ele tinha 40 anos de idade, Moisés prometeu-lhe que as terras de Hebrom lhe seriam dadas por herança. Quando Moisés morreu e Josué o substituiu, já com 85 anos de idade, Caleb já tinha 85 anos de idade, quando ele chama Josué e diz: dá-me as terras de Hebrom, conforme me prometera Moisés, o servo de Deus. Porquanto eu perseverei em seguir ao Senhor. Enquanto os outros espias trouxeram um relatório amedrontador para o povo, eu permaneci e perseverei em seguir ao Senhor. E Caleb diz a Josué, no capítulo 14, 45 anos já se passaram desde aquele dia, e ainda hoje as minhas forças são como há 45 anos atrás. Caleb traz para nós a lição de que quando você persevera em seguir ao Senhor, o seu otimismo não depende da idade, a sua força não depende do tempo, a sua fé não se gasta com as adversidades, porque você
pisa nos marcos que o Senhor fez para a sua vida. Dá um toque no vizinho e diz para ele: persevere em seguir ao Senhor. Eu ainda estou falando do pai de Axa. O que é interessante, queridos, é que a sensação que nós temos, eu já disse isso aqui outro dia, dos homens de Deus, cujos nomes estão registrados nas páginas sagradas, a sensação que temos é que Deus prometeu a eles algo hoje pela manhã e cumpriu hoje à tarde. Nós não paramos para analisar que eles alcançaram a bênção não porque ela caiu do céu no momento que o Senhor lhes prometeu, mas porque eles souberam esperar. Caleb esperou 45 anos. Nós não, nós queremos que o Senhor responda rápido. Caso contrário, Deus esqueceu de mim, Deus falhou, não foi o Senhor quem falou, e às vezes perdemos o cumprimento da promessa, porque não sabemos perseverar em seguir ao Senhor. Se o Senhor falou, está falado. Aliás, há um hábito dos pentecostais, muito mais evidenciado naqueles chamados neopentecostais. O Senhor usa alguém, fala comigo, aleluia, na hora eu choro, eu dou glória a Deus, Deus falou comigo. Mas agora eu saio de porta em porta esperando Deus confirmar. Como se Deus fosse menino e precisasse ficar repetindo para garantir que não vai cair em contradição. Entenda, amado, Deus falou? Está falado. Não se discute. Aliás, a irmã citou aqui no testemunho o versículo de Números: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito, não cumprirá, e tendo prometido, não o fará. Persevere em seguir. Agora Caleb toma posse da terra de Hebron, capítulo 15. E ele começou a conquistar as cidades daquela terra. 2 versículos anteriores aos que nós lemos dizem que Caleb, já com 85 anos, teve a ousadia de enfrentar os 3 gigantes restantes dos filhos de Anak e os expulsou daquela terra. Mas havia uma outra cidade chamada Kiriat Sefer, que era uma cidade conhecida como a cidade das letras, devido à grande biblioteca, ao vasto conhecimento cultural reservado em Kiriat Sefer. E Caleb lançou um desafio: o homem que tiver coragem de entrar em Kiriat Sefer e a tomar, eu darei a minha filha Axa por sua esposa. Era muito comum naqueles dias a filha de alguém ser dada por esposa, tanto numa aliança política entre reinos, entre povos, quanto como uma maneira de reconhecer, de honrar alguém por um feito prodigioso. Davi, por exemplo, quando quis casar com Mical, precisou invadir o arraial dos filisteus e voltar vivo, depois de ter matado 200 dos inimigos de Israel. Aqui, Otniel, que é o que tudo indica, era sobrinho de Caleb, recebe o desafio e vai a Kiriat Sefer,
peleja contra ela, se apropria dela e vem tendo conquistado a terra. E a Bíblia diz que Caleb deu Axa por mulher a Otniel. É aqui que começa a curta citação acerca dela. Tendo acabado de recebê-la por esposa, o versículo 17, 18 diz que Otniel ainda estava indo para casa. Eles ainda estavam a caminho de casa, quando a primeira virtude de Axa se manifesta. Axa era uma mulher de atitude. Ela era uma mulher de atitude. Eu disse aqui 2 semanas seguidas, vou repetir. Pastor José disse outro dia que a repetição é a alma do ensino. E eu disse aqui que Deus, ouvi isso de um outro pregador, Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age pela sua vontade soberana. Ele está esperando que você tome a atitude. Preste atenção. Quem abriu o mar vermelho? O Senhor. Mas Moisés primeiro feriu as águas. Quem abriu o rio Jordão? O Senhor. Mas os levitas entraram e mergulharam os pés. Ele diz assim: clama a mim. Isso é ação. E responder-te-ei. Reação. Tiago diz: chegai-vos, pois, a Deus. Ação. E ele se chegará a vós. Reação. Jesus cura o paralítico do tanque Betesda e diz para ele: levanta-te. Ele precisou ter uma ação. Quando Jesus olha ou encontra os 10 leprosos na divisa de Samaria com Jerusalém, os leprosos pedem para serem curados e Jesus diz assim: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Mas a lei proibia. Um leproso não poderia ir ao sacerdote sob risco de apedrejamento. Por que Jesus manda o leproso ir ao sacerdote se ele não havia sido curado? É uma questão de atitude. Eles foram, e a Bíblia diz que no caminho eles foram curados. Axa nos ensina isso. Não espere Deus fazer nada enquanto você não tomar uma atitude. Vamos ver a atitude de Axa. Primeiro, estando ela em caminho, ela não esperou chegar na terra seca. Ela ainda estava em caminho, ou seja, Axa não esperou piorar. Axa não esperou a tragédia. Axa foi oportuna. Axa soube o tempo de se manifestar. A maioria de nós perde muito por não conhecer o tempo de uma atitude. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, e ele diz assim: fazei isto conhecendo o tempo. Ela não esperou chegar em Negueb. Estava a caminho. Ela ainda estava transitando. Quantos de nós que prefere esperar chegar na terra da impossibilidade para depois tomar uma atitude? É tempo de agir, é tempo de reagir, é tempo de se manifestar. Tome uma atitude, Deus está esperando por você e Ele fará em seguida. A segunda atitude de Axa, estando ela em caminho,
Aí o texto diz, persuadiu o marido. Era uma mulher que sabia se expressar da forma certa e na hora certa. Ela convenceu Otniel, persuadiu. Deus dotou a mulher de uma capacidade incrível. Domingo pela manhã eu estava falando só para mulheres, lá em Elizabeth. Estava falando sobre isso, sobre coisas que Deus deu à mulher e não deu ao homem. Não adianta ele pedir, porque não é para ele. E entre estas coisas está a capacidade de gerar. Eu não estou falando apenas de gerar filhos, eu estou falando da capacidade de tornar real aquilo que é apenas sonho. Eu lhe pergunto o seguinte, vamos voltar lá para o Éden. O Senhor diz assim, de toda árvore do conhecimento do bem e do jardim, de toda árvore do jardim podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. A quem o Senhor disse isso? A Adão. Não foi a Eva, foi a Adão. Entenda. Observe que quando Eva come do fruto, não aconteceu nada. Só quando Adão come, é que os olhos de ambos se abriram. Se Adão era quem guardava o segredo, por que Satanás não foi tentar direto a Adão? Foi tentar a Eva. Não era melhor ir direto ao ponto? Porque Satanás sabia que Eva poderia persuadir a Adão. E através de Eva, Satanás estava tentando abortar o plano de Deus para o homem. Às vezes a esposa aborta o plano de Deus para o marido. Quando o marido diz assim, nós vamos comprar a nossa casa, e a mulher diz assim, esquece. Você acabou de colocar o pé em cima de um sonho que poderia se realizar, que pode se realizar. Existe algo na Bíblia que eu chamo de princípio de concordância. Se dois de vós concordarem acerca de uma coisa e pedir ao Pai, Ele vos concederá. Ninguém tem maior poder de concordância do que marido e mulher. Só que quando ela não entende isso, aí ela acaba abortando o sonho ou o projeto da vida de Adão. Sara entendeu. Sara viu as besteiras que Abraão fez, porque Abraão fez cada estupidez. Mas Sara estava lá e foi com ele até o final. E se não fosse isso, Isaac não teria sido o filho da promessa. Axa persuadiu o marido. Eu gostaria de conclamar as esposas aqui presentes, as que não estão presentes, as que estão no telão, as que estão pela internet. Transmita para aquelas que não vieram, que elas podem fazer acontecer o sonho de Deus para o seu marido. Quando ele fizer um projeto, carimbe, respalde. Axa tinha atitude. Axa sabia disso. Ela estimulou o marido. Ela não desanimou, não minimizou, não o desfez. Ela estimulou. Peça, vai, pede, ele vai te dar. Você acabou de conquistar Kiriat Sefer. Meu pai não vai aguentar seu pedido. Você realizou o sonho dele. Axa soube concretizar um sonho, uma conquista para o marido. Mulheres, deixem Deus usá-las em casa. Não aborte os sonhos, não aborte os projetos que o Senhor fez para a sua casa. Eu encontrei uma irmã, uma certa feita,
E ela, pastor, ora por mim, e chorava, e chorava, e chorava. Meu marido foi embora, está com outra mulher. Vai lá, pastor, convence ele de voltar para casa. Eu não, foi numa cidade longe daqui. Disse, irmão, não posso, eu não conheço seu marido, eu estou lhe vendo hoje a primeira vez. Como é que eu vou lá convencer seu marido? Não é assim, irmã. Mas pastor, espera aí, me conta aí como foi isso. Aí a irmã foi contando. No meio da história ela acabou me dizendo que ela olhava para o marido e dizia, vai embora, vagabundo. Vai embora, infeliz. Pronto, irmã, ele lhe obedeceu. Aí eu falei com ela, viu como ele é obediente? Agora vai lá, senhora, e pede para ele voltar, que ele obedece de novo. Mas pastor, irmã, ele não lhe obedeceu quando a senhora mandou embora? Vá de novo. Mas pastor, vá, minha irmã. Vai dar certo. Ele é obediente. Na verdade, o que ela precisava entender é que ela poderia abortar um projeto ou gerar um projeto. E ela foi. E ele voltou. Se tiver uma mulher do seu lado, diz para ela, você pode gerar um projeto. Queridos, é só analisar do ponto de vista da sociologia. Um grande empresário entra em crise financeira se a sua família está instável. Um grande executivo deixa de produzir se a família está instável. Isso é fato. O que eu quero que você entenda, irmão, é que ela teve atitude para, antes de piorar, agir. Ela teve atitude para persuadir o marido. E não só isso, ela fez a parte dela. A Bíblia diz que ela saltou do jumento aos pés do pai. Ela não só persuadiu o marido, mas também ela agiu. Ela também agiu. Eu lembro agora de Abigail, esposa de Nabal. Davi mandou um recado para Nabal. A palavra hebraica Nabal significa louco, insensato, imprudente. Davi estava foragido de Saul. E ele mandou pedir a Nabal que lhe enviasse comida para os seus homens. Eram 600 homens que andavam com Davi. A Bíblia diz que os 600 homens que andavam com Davi eram amargurados de espírito, aflitos, endividados. Um indivíduo amargurado de espírito, aflito e endividado, não está nem aí para o que vai acontecer. Ele já perdeu a honra do próprio nome, porque está endividado, a autoestima dele está deflagrada, destruída. Amargurado de espírito é mais do que tristeza. O indivíduo se trancou dentro de um cárcere interior e ninguém o tira de lá. Ele é capaz de arrebentar sem sentir. Ele já está amargurado de espírito. Davi manda pedir comida para esse bando de homem e Nabal manda dizer assim, quem é Davi? 1 Samuel 25. Para que eu atenda. Quando a mensagem chegou para Davi, Davi também estava amargurado de espírito e perseguido por Saul. Aí Davi disse, Deus me faça o dobro, se amanhã eu não tiver exterminado todo homem da casa de Nabal, não ficará um vivo. E lá vai Davi subindo, nervoso, fervendo, e 600 homens com ele, até que o empregado de Nabal chegou para Abigail e disse, olha, tu sabes que Davi tem feito o bem para conosco. E Davi tem guardado os nossos rebanhos. E Davi tem defendido os nossos pastores daqueles que atacam os campos. E ele mandou pedir comida a teu marido, e teu marido mandou desacatar a Davi, e eu não sei o que virá.
Abigail disse: corre, prepara um cabrito e assa, traze-me farinha para que eu faça bolo. E Abigail se apressou, diz a Bíblia, enquanto fazia bolo, ela chamou do empregado e disse: sela o animal, prepara e coloca a comida lá. E encheu de comida e montou em outro e desceu, trazendo a frota de animal com comida ao encontro de Davi. E Davi vinha fervendo. Quando Abigail encontrou-se com Davi, ela desceu do jumento e ajoelhou e disse: bendito seja o teu Deus, que te fez maior do que os teus inimigos. Não manches a tua mão de sangue, ó filho de Jessé, para que quando tomares o trono, não tenhas isto pesando na tua consciência. Davi olhou para ela e disse: bendita sejas tu, ó Abigail, que me livrou de cometer um desatino. Mulheres de atitudes, pessoas de atitudes que fazem a sua parte. Que não ficam esperando apenas que Deus faça. Se você quer tomar fontes superiores e fontes inferiores, descruze os braços, se movimente, faça alguma coisa, tome uma atitude, porque Deus vai honrar você. Saramai de lebasto de clova, so de wanda rai da vasto begar. Anaiesa candou mai de lavaço de claro. Dá um toque no irmão do lado, aí no telão, aqui dentro desse auditório, diz para ele: tenha uma atitude. Você tem que dizer: é isso aqui. Mas vamos mais. Segundo lugar. Primeiro, ela era uma mulher de atitude. Segundo lugar, ela não se contentou com o pior. Ela chega para o pai e diz: me destes terras secas, mas eu preciso de água. Entenda uma coisa, você não precisa se contentar com o pior, se você pode ter o melhor. Você não tem que aceitar terra seca como ponto final para a sua vida. Você não tem que aceitar a crise como um veredito final, a tragédia como o seu destino. Você não tem que se render, que se curvar diante da derrota. Tenho terras secas, ela podia se render às terras secas e ver o gado emagrecer, e o marido amargurar, e entrar em crise financeira, e definhar, mas ela não se contentou. Ela também não jogou fora a terra seca. Ela podia ter dito como alguns: não quero terra seca. Já que não pode me dar água, eu também não quero terra seca. Ela não chutou fora o que parecia pior. Ela soube transformar o pior em melhor. Eu lembro agora, quando Davi vai fugindo de Absalão, e a Bíblia diz que alguns homens iam com ele, e está escrito que um homem chamado Simeia começou a amaldiçoar a Davi, e xingava a Davi, e a Bíblia diz que ele jogava pedras em Davi, e os homens de Davi fizeram uma muralha humana para que as pedras não lhe atingissem. E Absai, que era sobrinho de Davi, chegou para ele e disse: permite-me, ó rei meu, eu arrancar o pescoço desse indivíduo, porque quem é esse cão para amaldiçoar o meu rei? Davi olhou para ele e disse: deixa, Absai, Deus está contemplando a aflição deste dia. E Ele é poderoso para transformar essa maldição em bênção. Dá uma sacudida no vizinho e diz para ele: Deus pode transformar a maldição em bênção.
Aleluia! Oh, aleluia! Oh, levaço irando, ramande, lamaço de canto devagar. Você pode escolher morrer no deserto ou entrar na terra que mana leite e mel. Você pode escolher morrer à beira do tanque Betesda ou levantar, tomar a cama e levar para casa. Você pode escolher entre ir amarrado para os filisteus ou catar a queixada da jumenta e derrotar os inimigos. Você pode escolher entre aceitar a terra seca e entre buscar fontes superiores e fontes inferiores. Decide. Eu disse no início e vou repetir, você não vai decidir agora e amanhã amanheceu tudo perfeito. Não é assim. Você decide e persiste. Ela poderia ter se rendido à terra seca. Eu lembro, e eu já disse isso aqui, e eu lembro sempre disso. Deus usou muito a minha mãe para a minha vida. Mas eu vou me referir a um fato específico. Ela poderia ter me convencido que eu iria viver o resto da vida no estado que eu estava. Mas ela preferiu me convencer de que eu iria sair do estado que eu estava. Eu tomei café preto adoçado com raspadura e misturado com farinha, muitas vezes para ir para a escola. Outro dia alguém olhou para mim e disse, café com farinha é gostoso, pastor. Eu disse para ele, é gostoso hoje, que eu tomo se eu quiser. Quando só tem isso, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Quando eu ia reclamar da comida, a minha mãe dizia, não reclama. Um dia você vai escolher a comida que quer comer. Terminei de pregar sábado à noite e o pastor me perguntou, você quer comer o quê? Eu não posso esquecer da minha mãe. Mas eu lembro na hora, porque ela profetizou isso na minha vida. Não tinha dinheiro para comprar roupa para os filhos, comprava para o meu irmão mais velho. Quando ficava pequena para ele, passava para mim. E eu ainda lembro da minha calça preferida, uma calça verde, de tergal, no meio da canela. E eu me sentia a 8ª maravilha do mundo. Mas quando eu ia chiar da calça, minha mãe dizia, não, um dia você vai abrir o guarda-roupa e escolher a roupa que quer vestir. Na época que Quixute, quem lembra de Quixute faz assim. No auditório do telão, quem lembra de Quixute diz amém. Olha lá. Na época que Quixute era tênis de filho de papai, eu tinha que me contentar com uma conga. Eu odiava aquela conga. Meu sonho era um Quixute. Quixute saiu de linha e meu pai não teve dinheiro para me dar um. Mas cada vez que eu reclamava da minha conguinha dura e envelhecida, minha mãe dizia, não. Porque um dia você terá mais de um par de sapatos para calçar. Você pode escolher ficar com terras secas ou se apoderar de fontes superiores e fontes inferiores. Oh, amai de leiva, sui de clova, anda na gastumbirai. Eu já disse para vocês aqui, eu creio no que eu prego.
Não se renda à terra seca. Não se renda à tragédia deste dia. Não se renda à maldição que lhe cercou hoje. Não se renda à dificuldade que lhe imperou e lhe derrubou até. Levanta! Eu estou profetizando para a sua vida. Eu estou declarando nesta noite que você pode possuir fontes superiores e fontes inferiores. Oh, aleluia! Será mais de cova e uizandana. Vamos parar. Último lugar. Terceiro e último. Ela soube pedir. De que adianta ter terra se não tem água? De que adianta ter um carro carregado de ouro fino no deserto, se você não tem água para sair dele? Você morre e o ouro não lhe serve. Ela poderia ter dito, meu pai Caleb, não quero as terras do Neguebe. E ele tomaria de volta. Mas ela disse, dá-me um presente. Porquanto me destes terras secas, dá-me também fontes de água. Segredo está em saber pedir. Tiago diz assim, capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Cego de Jericó, Jesus o chama em Marcos 10 e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele poderia dizer, eu quero um denário. Ele poderia dizer, eu quero uma dracma. Ou ele poderia até dizer, eu quero uma tetradracma síria, que era a moeda mais valiosa daqueles dias. Mas ele disse, quero ver. Soube pedir. Porque ela soube pedir. Olha Salomão, Deus aparece a Salomão em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, e diz para ele, pede-me o que quiseres, e eu te darei. Isso é proposta para Deus fazer para um homem. Salomão disse, dá-me sabedoria, para que eu possa entrar e sair no meio do teu povo. E o Senhor olha para Salomão e diz assim, normalmente os homens me pediriam longos anos de vida, ou me pediriam a vida dos seus inimigos, ou me pediriam riquezas, mas tu me pediste sabedoria, por causa disso te darei sabedoria. Antes de ti não houve, depois de ti não haverá homem tão sábio quanto tu, e ainda te darei riqueza, e exterminarei os teus inimigos. Só porque soube pedir. Quero água. Quero fontes de água. Eu lembro agora de Agar, quando Sarai espancou a grávida. Gênesis 15. E Agar fugiu para o deserto e abandonou a casa da sua senhora, Sara, ou Sarai ainda.
E a Bíblia diz que quando Agar chegou no deserto e começou a chorar, e a chorar, e a chorar, o anjo lhe apareceu e disse: volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora. E ela voltou, se humilhou, nasceu Ismael, cresceu, mas aí Sara expulsou Agar outra vez. Mas agora Deus estava na causa. E aí a Bíblia diz que Abraão deu a Agar uma botija de água e um alforje com pão. E qualquer mãe é assim, no deserto: se tenho pouca água e pouco pão, eu não como, eu não bebo e abasteço a minha criança. Só que ao longo do deserto o pão acabou e a água secou. E Ismael começou a chorar com fome e sede. E a Bíblia diz que Agar, desesperada, deixou Ismael no lugar. Eu não sei como ela fez para convencê-lo. Ele já era um adolescente. Uma criança numa situação dessa, tudo que menos quer é ficar longe da mãe, nessas circunstâncias, ou do pai. Eu imagino que Agar tenha dito: fique aqui, que a mãe traz comida já. Mas a Bíblia diz que no seu coração ela se afastou dele para não vê-lo morrer diante dos seus olhos. E quando ela está longe, em desespero, e ouve o choro da criança, um anjo bate no ombro e diz: levanta, Agar. O Senhor ouviu a voz da criança. E a Bíblia diz que quando ela abriu os olhos, havia uma fonte aberta. E ela chamou aquele lugar de Belá-roi, que significa o Senhor vê. No texto de Josué 15, o que são fontes superiores, pastor Josué? E o que são fontes inferiores? Já encerro. Fontes superiores são bênçãos espirituais. Vem de cima. E fontes inferiores são bênçãos materiais. Surgem do fruto do trabalho. Aí no texto que o irmão Inivaldo leu, no início, na leitura congregacional, em Deuteronômio 8, o Senhor diz assim: porque o Senhor teu Deus te está introduzido numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes, que brotam nos vales e nos montes. Bênçãos que vêm de baixo, bênçãos que vêm de cima. Terra de trigo e cevada. Trigo e cevada são bênçãos materiais da Bíblia. Vides, figueiras e romeiras. Vide ou vinho é sinônimo de bênçãos na alma, alegria, gozo, paz, tranquilidade, paz de espírito e azeite com mel, bênçãos espirituais. Deus não quer apenas lhe dar dinheiro. Deus quer lhe dar, antes de tudo, comunhão com Ele. Ele quer curar a tua alma e te encher de bens aqui na terra. Aí o texto continua: terra que comerás o pão sem escassez e onde não sentirás falta de nada. Se vamos para Gênesis capítulo 49, quando Jacó abençoa José, no capítulo 49 de Gênesis, no versículos de número 22 a seguir, ele diz assim: José é um ramo frutífero. Diga comigo: eu sou ramo frutífero. Ramo frutífero junto a uma fonte. Seus raminhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima e com bênçãos das nascentes que jaz embaixo. Que é isso aqui?
Isso aqui é literalmente ser atropelado pela bênção. Bênção que vem de cima, bênção que vem de baixo. É você receber bênçãos espirituais e bênçãos materiais. A grande tragédia da teologia da prosperidade é que ela prega as bênçãos materiais e não dá ênfase às espirituais. Israel estava no deserto, não tinha bênçãos materiais, mas as espirituais estavam lá. De dia uma nuvem lhe cobria, de noite uma tocha lhe iluminava. Se tinha sede, Deus tirava a água da rocha. Se tinha fome, Deus mandava maná. Não adianta ser rico, ter bênçãos materiais e às vezes espirituais serem perdidas. Deus quer primeiro levar um paralítico para Jesus curar, e ele disse assim: levaram para Jesus curar, mas primeiro ele disse: perdoados são os teus pecados. Primeiro as espirituais, as materiais são consequências, elas virão se você souber se apropriar delas com uma atitude de Axa. O que Deus está querendo é cercá-lo de bênçãos espirituais. Eu vou usar uma expressão forte. Deus quer afogar você no rio do Espírito Santo. Ele quer lhe enfiar no rio do Espírito, dominar você. Ezequiel 47, quando Ezequiel caminha, primeiro ele entra no rio e cobre os tornozelos, e o anjo diz: vem mais. Ele entra. E o anjo, quando ele entra, cobre os joelhos, e o anjo diz: vem mais. E ele entra, e as águas lhe cobrem os lombos, e o anjo diz: vem mais. E Ezequiel tentou ir, e ele diz: eu não consegui mais. Porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. E o que eu acho extraordinário, espetacular, lindo, é que Ezequiel diz assim: e o anjo do Senhor me tomou pela minha mão e me fez nadar e me levou em ambas as margens do rio. Sabe o que é isso aqui? No relacionamento com Deus existe um estágio que você caminha com as suas pernas. Existe um estágio que a sua vontade ainda funciona, que o seu eu ainda age, mas vai chegar um momento que você vai ter que desaparecer. Você não vai conseguir ir mais, porque não é água para atravessar andando, mas água para atravessar a nado. E aí, esse é o momento que Deus vai te tomar pela mão. Aí a tua vontade desaparece, o teu projeto desaparece, o seu eu desaparece e prevalece a vontade de Deus, o sonho de Deus, a vontade de Deus na sua vida. Sabe o que eu quero dizer com isso? Vai chegar um momento na vida de algumas pessoas aqui que você vai olhar para trás procurando você e não vai encontrar mais. Você vai olhar para trás procurando por você mesmo e não vai encontrar. Mudou tanto. A operação de Deus na sua vida foi tão forte, foi tão profunda, que você vai olhar para você mesmo e dizer: eu não me conheço. Quando chegar nesse nível, é porque Ele já te tomou pela mão e está levando você. Fica em pé, por favor. Oh, aí o texto que o irmão leu diz: além das bênçãos espirituais, vem vinho. Que é isso? À luz da Bíblia, são bênçãos para a tua alma. Há pessoas da igreja que são uma bênção, são vaso, Deus usa, mas a alma é um poço de angústia, de amargura, de infelicidade, de negativismo, de derrota. Que Deus está dizendo, além de lhe encher de bênçãos espirituais, quem crê em mim,
como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão. Onde? Na alma, no interior. Isso aqui é Deus entrando dentro de você com cura. É Deus entrando dentro de você com restauração. É Deus entrando dentro de você e desfazendo as feridas da tua alma. É Ele ministrando fontes superiores e fontes inferiores para a sua vida. Aí vem as bênçãos materiais. O Senhor te fará prosperar no teu caminho. O Senhor te abrirá as portas onde você não vê portas. O Senhor te suprirá onde você precisa ser suprido. O Senhor cuidará de você e dos seus filhos. O Senhor vai abrir as portas para atender às vossas necessidades. Quando o sonho de Deus se realiza em você, o seu sonho se realiza em Deus. Quando o céu se realiza em você, o seu sonho se realiza em Deus. Não se preocupe se parece que o seu sonho foi frustrado. Não se perturbe, deixa o sonho de Deus se realizar em você. E depois o sonho, seu sonho, se realizará nele. Possuindo fontes superiores e fontes inferiores. Aqui não, só os irmãos do telão. Quem quer fontes superiores e inferiores, glorifique a Deus no telão. Aleluia. Aqui, quem quer fontes superiores e inferiores, enalteça o Senhor. Queridos, eu estou lhe trazendo um desafio. Eu estou lhe trazendo o desafio de ser mais do que frequentador de igreja. Eu estou lhe trazendo o desafio de ser mais do que religioso. Estou lhe trazendo o desafio de desfrutar das fontes de Deus para a sua vida. Oh, aleluia! Eu quero orar com você nesta noite. Diz para o Senhor, com as tuas palavras, fale com as suas palavras, mas diz para o Senhor: estou em terra seca, preciso de fontes de água. Deus sabe em que aspecto você está em terra seca, mas Ele quer regar. Oh Deus, oh Deus. Aqui está o teu povo, neste auditório, diante do telão. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa pela internet. Senhor, evidencia esta palavra. Evidencia esta palavra. Faz desta palavra uma profecia do Senhor para a vida dos teus filhos. Eu me incluo, Senhor. Nós precisamos das fontes superiores e das fontes inferiores. Ai de da cova o assante pai de queimancho aragaste barabás. Espírito de Deus, eu peço um sinal para o teu povo de que esta palavra é profética. Derrama agora a tua presença com abundância. Nesse auditório e diante do telão, derrama agora um quebrantamento, línguas espirituais, variedade de línguas. Derrama agora, Senhor, como sinal de que esta palavra é profética, eu te peço. Derrama um impacto de poder aqui agora. Um impacto de poder. Senhor, os irmãos que estão diante do telão, mesmo aqueles que estão já lá no portão, porque não coube no auditório, eu quero agora, em nome de Jesus, eu vou contar até 3. E se esta palavra é profética, você vai receber o impacto forte de Deus. 1, em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3.
vez, no poder do Espírito Santo, receba a palavra profética para a sua vida. Adore a Deus, fale em línguas, chore, sinta o Senhor em sua vida. Oh, amanda bagaço de lai, mando da baixo de caça débias. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Dá um abraço no vizinho, um aperto de mão e ministra sobre ele. Diz para ele: eu profetizo fontes sobre a sua vida. Profetizo fontes sobre a sua vida. Fontes superiores e fontes inferiores. Aleluia. Oh, Ramanjo, a sua declama. Fontes superiores e fontes inferiores. Agora adore a Deus como você desejar. Com a mão levantada, com a mão no peito, de joelho, em pé, pulando, aplaudindo, como você desejar. Adore o Senhor que libera a fonte. Adore o Senhor que envia a fonte. Adore o Deus da fonte. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tributo a ti, Senhor, tributamos a ti todo louvor, toda exaltação, toda glória, porque tudo é teu, para ti, por ti, tu és digno de louvor. Aleluia. Quem diz amém? Então amém. Vamos terminar o culto? Senta mais não. Fique em pé, fique em pé. Quem está alegre diz amém. Amém. Queridos, como Jesus é maravilhoso, grandioso. Amanhã é quarta-feira, 2:30 da tarde, culto das maravilhas. Pastor Raimundo Leal, irmão Nélia, aqui. Amanhã a cantora Conceição Cabral provavelmente estará aqui à tarde, 2:30 da tarde. Venha. À noite, trabalho evangelístico. A igreja envolvida, o pastor Menezes vai fazer a conclusão do culto e dará maiores detalhes. 9 horas, de 9 à meia-noite, vigília das lágrimas. Amanhã eu consigo estar aqui orando, graças a Deus. 9 à meia-noite, vigília das lágrimas. Quinta-feira pela manhã, a partir de 9 horas, oração das irmãs. Quinta à noite, reunião, irmão Wellington aqui com os novos convertidos, preparando-os para o batismo nas águas. E também, atividade especial, culto com as crianças, quinta-feira, 19 horas, o tema é: mais importa obedecer a Deus. Não mande seu filho para o culto, por favor. Não mande seu filho para o culto das crianças quinta-feira. Venha com ele. Venha com ele. Amém? Sexta-feira, culto de integração. Toda sexta-feira o pastor José Santana é o nosso pastor presidente ministrando a palavra aqui. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Domingo à noite, culto evangelístico. Se Jesus não tiver voltado ainda, na próxima terça, nós vamos falar sobre... Foi um vexame para pregar essa mensagem hoje, porque era passado, e eu cheguei tarde, foi uma luta. Mas Jesus é bom demais.